Homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações e exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações e exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, e em todos os momentos. E ainda se vier em noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier em noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem sempre a alegria. Deus é amor, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, e em todos os momentos. E ainda se vier em noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até
mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vierem noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Quando tudo te pareça frustração e impedimento, no instante em que a solidão te obrigue a pensar e repensar, em observando os recursos necessários à própria subsistência cada vez mais distantes, no momento em que os melhores amigos te considerem incapaz para o serviço a fazer, na travessia de graves desgostos, nas épocas de crise quando a provação te procure para demoradas visitas, ouvindo os pregoeiros do pessimismo e do desalento, diante das ocorrências complicadas e dolorosas quando o desânimo te ameace, ou na ocasião em que todas as circunstâncias surjam conjugadas como que, favorecendo a ignorância e o desequilíbrio, guarda a certeza de que estás atingindo a hora de luz, em que desfrutas a oportunidade de revelar a força de tua fé e o ensejo bendito em que podes, com a bênção de Deus, esquecer o mal e fazer o bem. Ó meu Jesus, aqui estou de peito aberto, rendo-me agora ao teu infinito amor, irmão maior, amigo mais do que dileto. Que não me falte fé no caminho redentor. Que as tuas mãos guiem as minhas no amparo ao sofredor, na construção do novo mundo ou dividindo um cobertor. Senhor do meu destino, não aspiro a nada que não seja estar contigo, ó divino semeador de paz. Ó meu Jesus, aqui estou de peito aberto, rendo-me agora ao teu infinito amor, irmão maior, amigo mais do que dileto. Que não me falte fé no caminho redentor. Que as tuas mãos guiem as minhas no amparo ao sofredor, na construção do novo mundo ou dividindo um cobertor. Senhor do meu destino, não aspiro
Há nada que não seja estar contigo, ó divino semeador de paz. Caminharás muitas vezes no mundo à maneira de barco no oceano revolto, sob ameaça de sossobro a cada momento. Entretanto, pensa em Deus primeiro, e encontrarás o equilíbrio que reina inviolável no seio dos elementos. Se a natureza parece descer a desordem, prenunciando catástrofe, não permitas que a tua palavra se converta em agente da morte. Fala em Deus primeiro. Antes das destruições que hoje atribulam a humanidade, outras destruições ocorreram ontem, mas Deus plantou em silêncio novas cidades e novos campos onde a ventania da transformação instalara o deserto. Se os profetas da calamidade e da negação anunciarem o fim do mundo, traçando quadros de aflição e terror, crê em Deus primeiro, recordando que ainda mesmo da cova pequenina em que a semente minúscula é sepultada, o Senhor faz nascer a graça do perfume e a beleza da cor, a abastança da seiva e a alegria do pão. Se a dor te constringe o peito em forma de angústia ou abandono, tristeza ou enfermidade, recorre a Deus primeiro. Ele será teu refúgio na tempestade, companheiro na solidão, esperança nas lágrimas e remédio no sofrimento. Diante de toda provação e à frente dos próprios erros, busca Deus primeiro. Ele que mantém as estrelas no espaço e alimenta os vermes no abismo, ser-nos-á sustento e consolo. Nesse ou naquele problema, quanto nessa ou naquela dificuldade, confie em Deus primeiro e sentirás que a nossa própria vida é uma bênção de luz para sempre, guardada nos braços do amor eterno. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra, acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz.
seremos filhos. Estreia do nosso irmão Márcio como palestrante aqui na Casa Espírita, e também teremos mais uma estreia da nossa irmã Aline fazendo a nossa prece inicial. São os caminhos que a casa vai encontrando, são os caminhos que Jesus vai nos dando, nos trazendo a cada dia novos irmãos, novos indivíduos que aqui participam, que aqui passam a ter, em especial, o prazer de servir, porquanto, ao terminarmos as nossas missões, seja as quais forem elas, terminamos sempre com o sentido de que fomos nós os primeiros grandes beneficiados. Vamos iniciar lendo uma página do Caminho, Verdade e Vida, escolhida ao acaso, de psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Verdades e fantasias. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Jesus, João 8,45. O mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum observar-se, quase em toda a parte, a vitória dos homens palavrosos, que prometem milagres e maravilhas. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para esses últimos a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras, o charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e luzida. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos dessa jaez. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias, são grandes fantasias. É necessário não crer nisso. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores, mas, apesar de tudo, para a nossa felicidade faz-se preciso atender à verdade enquanto é tempo. Por favor, Aline. Senhor Jesus, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para esse estudo tão edificante. Abençoa, Senhor, os encarnados e desencarnados aqui presentes. Que possamos, Jesus, sair daqui com os nossos corações mais confortados, levando o que cada um necessita. Seja esclarecimento espiritual, moral, saúde. Abençoa-nos, Senhor. Te pedimos que ilumine nosso palestrante, que lhe dê inspiração e que tudo seja feito de acordo com a espiritualidade, com a ajuda dos nossos amigos queridos. Que assim seja. Obrigado. E após essa prece, passamos sem delongas para o nosso palestrante Márcio Nascimento, que falará sobre a tolerância. Muito bom dia a todos. Desde que ingressei nessa casa espírita, há uns 10 anos atrás, um tema que me foi proposto pelo nosso coordenador da casa, Celso Ferreira, quando comecei a fazer o ESG,
foi a tolerância. Exatamente o tema que eu vou falar hoje. E sinto eu não ser uma coisa das mais fáceis de se fazer no nosso dia a dia. Dentre todos os ensinamentos da doutrina espírita, a tolerância em si, a meu ver, a minha humilde ótica, é uma das mais difíceis de se praticar, porque a tolerância envolve diretamente o convívio social, as nossas relações em casa, o trabalho, no dia a dia da rua, nos bancos, que todos sabemos que não é fácil, a tolerância em filas de banco e etc. Então, retornando ao que eu estava falando, quando eu comecei no ESD, o Celso então nos colocou que o dia tem 1440 minutos. E dentro desses 1440 minutos, ele só nos pediu 5 minutos por dia de tolerância. Confesso aqui em público que sei que o Celso vai estar nos ouvindo, não hoje, mas talvez outro dia, que eu não consegui até hoje colocar isso em prática. Sou réu, confesso aqui, porque é de extrema dificuldade. E não é tolerar o nosso dia a dia quando as coisas vão bem. Isso é muito fácil. Na harmonia da família, na harmonia dos nossos colegas de trabalho, na harmonia de uma saída entre amigos para jantar, bater um papo. Isso é muito fácil. O problema da aplicação desses 5 minutos, naquela hora difícil, numa briga conjugal, numa relação com os filhos, numa relação de trabalho com um chefe difícil, um patrão complicado, que pelo momento espiritual que ele está vivendo, pode querer descarregar em cima de nós esse momento. Então é muito difícil, naquele momento, nós termos esse discernimento, essa paz interior, para interpretar o que nosso irmão está passando. Então, dando início aqui aos nossos trabalhos, diretamente, temos que... Deixa eu fazer uma pergunta primeiro aqui a vocês, antes da gente começar. Quem de todos os presentes aqui se considera tolerante no dia a dia, nas relações com as pessoas, com a família? Não tentando, eu digo quem se considera, quem aplica esses 5 minutos que o Celso falou, quando eu comecei o ESD no seu dia a dia. Pelo que eu estou vendo, não é uma unanimidade, então fico mais tranquilo comigo mesmo, que não sou só eu lutador para conseguir suportar a tolerância do dia a dia também. Então, aqui, com uma forma mais inicial didática, nós temos que a palavra tolerância vem do latim tolerantia. E alguém se arrisca a dizer o que significa tolerância? Tolerância significa suportar. Mais uma vez, vejam como é difícil a aplicação da tolerância no nosso dia a dia. A própria língua nossa traduz tolerância como suportar. Então é muito difícil a aplicação da tolerância. As relações humanas são muito intrínsecas. Cada um de nós, cada ser humano, vem com uma bagagem de conhecimento espiritual de outras vidas, como nós sabemos que frequentamos essa casa. Então, nós somos colocados dentro de uma mesma família, dentro do mesmo ambiente de trabalho, dentro do mesmo grupo de colegas de relações pessoais, exatamente para resgatarmos problemas anteriores a essa nossa existência com aquelas pessoas que nos cercam. E dentro desses grupos, o mais difícil que temos é o da família, porque é na família que nós nos soltamos mais. Chegar aqui na casa espírita, dar um beijo fraterno ao irmão, como vai, meu querido, meu amigo, como passou a sua semana, é ótimo. Mas o convívio nosso do dia a dia é muito complicado. E aqui nós passamos uma carapaça, usamos deste corpo físico que Deus nos deu para podermos esconder as verdades que estão dentro dos nossos corações. E já na nossa casa, pelo convívio diário que temos, essa carapaça ela aparece com mais facilidade, ela se demonstra com mais facilidade. Quantos de nós falamos coisas para nossos queridos pais, nossas esposas e esposos, nossos filhos, e depois de um momento de reflexão, naquela hora de deitarmos a nossa cabeça no travesseiro e fazermos aquela prece
do final do dia, para agradecer pelo que passamos naquele dia, pelo que podemos aprender, não refletimos e vimos a besteira que falamos, né? E nesse sentido é que nós vemos, como costumamos dizer, a palavra proferida, ela não volta atrás, ela não volta jamais, assim como o projétil de uma arma, uma flecha lançada, depois que você deflagrou o começo da operação, não tem mais como voltar, né? E as palavras que proferimos e às vezes ofendemos o nosso semelhante, são como pregos que colocamos em uma madeira. Você todo dia vai batendo um preguinho na madeira, no final você pede perdão a essa pessoa, pede desculpa por tudo que você fez a ela. Ela te desculpa, aí você vai arrancando os preguinhos cada dia que pedir desculpa. Mas como é que fica essa madeira? Esse é o nosso coração, as marcas que ficam no nosso coração. Por mais que tenhamos esse perdão intrínseco dentro de nós, que nós falamos com o nosso querido ente querido, o nosso amado amigo que nos cerca e nos vive no nosso convívio, que o perdoamos, mas as marcas ficam dentro do nosso coração. Não adianta sermos medíocres ao ponto de dizer que não, passou, acabou. Não acabou. Nós ainda estamos num estágio evolutivo muito difícil. E nesse estágio evolutivo nosso, nós ainda não temos essa percepção, esse carinho intrínseco dentro de nós, como Chico Xavier, nosso mestre querido, tinha no seu dia a dia, que conseguia perdoar de dentro para fora e não de fora para dentro. Esse é o maior problema que nós temos do perdão em si. E a tolerância, como eu disse para vocês e volto a repetir, é um dos temas mais intrigantes e mais difíceis dentro da doutrina espírita para podermos trabalhar e aplicar no nosso dia a dia. Porque a tolerância, tal como a paciência, vamos falar mais adiante, é um braço do amor. Porque o legado maior que o Cristo nos deixou, Deus nos deixou em seus mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós fazemos no nosso dia a dia, nós amamos o próximo como a nós mesmos, nós tratamos o próximo da maneira que queríamos ser tratados. E eu, mais uma vez, sou réu, confesso aqui, uso esse termo até pela minha formação, ainda não consegui. Falamos coisas às vezes para as pessoas que, se invertermos a posição como num espelho convexo, passaríamos a ouvir do outro lado e aceitaríamos aquilo que estamos falando para nós mesmos, o que nós falamos para o nosso companheiro do dia a dia, o nosso amigo de caminhada na estrada da vida. Penso que não. São Tomás de Aquino dizia que a tolerância é o mesmo que a paciência. Paciência é justamente o bom humor, o amor que nos faz suportar as coisas ruins ou desagradáveis. Como falei para vocês, é muito fácil termos paciência quando as coisas vão bem. A pessoa, nós vivemos num mundo capitalista, num mundo materialista. Então você está bem, tem uma situação financeira boa, está tudo bem. Agora começa a entrar com seu cheque no vermelho. Alguém vai pagar essa conta. Não é só você que vai despender de dinheiro e empréstimo para pagar, não. Alguém do seu relacionamento vai pagar essa conta. Porque essa situação financeira se transmuda numa quebra do seu equilíbrio. Você passa a não estar mais equilibrado para poder manter essas relações que você tem. E qual é a primeira pessoa que sofre essas consequências? São os nossos familiares. São as pessoas que estão mais perto de nós, que nós temos o convívio diário com essas pessoas. Dentro do texto que eu estava levantando, ele até fala que quem é forte é paciência, pois a paciência é parte da fortaleza. E eu continuo dizendo para vocês, como exemplo próprio, eu sou um fraco. Me confesso um fraco, inclusive nas minhas relações todas que eu tenho com meus amigos, com a minha família. Por muitas vezes, a intolerância e a arrogância tomam conta de mim. Eu não me permito ouvir aquela pessoa, não me permito entender qual o momento que ela está passando antes de eu falar e dirigir a palavra a ela. Por isso que é muito importante o pensar antes de falar. Deus nos deu, dentro de todos os animais, a inteligência. E nos dando a inteligência,
nos permitiu que raciocinássemos. Qual outro animal que vocês conhecem que raciocina? Só o homem. Então, se ele nos deu essa benesse, por que não aplicamos essa benesse no dia a dia? Como diz o ditado, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Para quê? Para ouvirmos mais. Exatamente para ouvirmos mais. Pode parecer um paradigma não ortodoxo, mas é a pura realidade. Então temos que pensar, ouvir primeiro o que o nosso irmão está falando, para depois, se for o caso, emitir alguma palavra para ele, uma palavra de ordem sobre o que ele acabou de falar. Isso se tiver ao seu alcance de falar, porque se não estiver ao seu alcance para ajudar quem está passando por algum momento difícil, é melhor se calar. Como o Chico Xavier nos ensinou a questão do copo, encher a boca com água. Eu acho que esse é o grande segredo para a gente trabalharmos a tolerância e a paciência. A partir do momento que colocamos água na boca, num momento de discussão, são naqueles 30 segundos, 1 minuto, certamente a discussão não vai se prosseguir. Até porque ninguém briga sozinho. Qual de nós para na frente de um espelho e começa a discutir com o espelho? Devíamos. Penso até eu que seria um grande exercício de crescimento interior. Falarmos para o espelho, para ele refletir em nós o que gostaríamos de falar para os outros. E aí poderíamos fazer essa dicotomia, esse entendimento maior, essa exegese de que eu gostaria de ouvir aquilo que aquele irmão está falando, o que eu estou falando para esse irmão, eu gostaria de ouvir isso também. No final do século XVI, muito se falou em tolerância. A tolerância, principalmente nesta época, a tolerância religiosa, eclesiástica, teológica. E essa tolerância religiosa certamente vem com os idos do tempo até hoje nos nossos dias. Ainda temos irmãos que matam em nome de Deus. É uma coisa inconcebível nos dias de hoje. Usar-se ainda a lei de Talião, a tábula rasa de Moisés, olho por olho, dente por dente, depois da vinda do Mestre Jesus para o nosso mundo, que nos vem ensinar o amor ágape, o amor incondicional. É o amor que ainda não conseguimos praticar por conta do nosso orgulho, a nossa intolerância com tudo, porque somos primeiros nós, depois, em segundo, nós, em terceiro, continuamos a ser nós, porque nós somos o olho do mundo, nós somos melhores que todos. Não conseguimos conceber que o nosso irmão tenha capacidade para nos passar alguma coisa. Somos sempre mais inteligentes, somos sempre mais cultos. Desprezamos, ou melhor, menosprezamos ou não queremos entender o que o nosso irmão mais humilde tem a nos passar. Quantas vezes os ensinamentos desses irmãos são muito mais eficientes, são muito mais profícuos do que tantos livros que lemos, porque o exemplo se perpetua com a vivência. Muitos de nós aqui não passou, e talvez nessa encarnação não passará, por muitas coisas que o nosso irmão menos favorecido já passou. Então, quando ele nos passa alguma coisa, nos fala alguma coisa, é com conhecimento de causa, não por literatura. Exemplo do que eu estou falando para vocês. Eu, como advogado, fui fazer uma audiência em Uberaba, em Minas Gerais. E lá, 28, 30 anos atrás, quando eu me formei na Faculdade de Direito, durante o curso de faculdade, me ensinaram formas de se redigir uma audiência. E dentre essas formas constava taquigrafia. Vocês acreditam que nesses 30 anos eu nunca tinha vivenciado o que é uma taquigrafia? Com toda a evolução tecnológica aí dos nossos amigos de TI, eu nunca vivenciei. Quando eu cheguei na audiência, sentamos à mesa, o juiz liberou a palavra a mim para eu poder interrogar a testemunha. Eu fiz a pergunta para a testemunha, começou a responder, eu estava ouvindo alguma coisa assim, eu estava de costa, a taquígrafa estava às minhas costas, falei, brrr, brrr, brrr. Eu falei, como é que ela digita dessa maneira? Nunca vi computador fazer esse barulho, né? Nem matricial imprimir assim. E eu falei, vou continuar.
Quando acabou a audiência, ela trouxe um rolo desse tamanho de fita, igual fita de cartão de crédito, mas desse tamanho assim, é muito grande aquilo, eu nem sei, devia ter 1 quilômetro de papel mais ou menos ali, para todo mundo rubricar na fita, para aquilo ter uma validade jurídica. Ou seja, essa taquígrafa iria passar aquilo depois para um texto normal, ordinário, para podermos entender tudo que estava ali transcrito. E eu dei esse exemplo mais para ilustrar a questão da vivência. E depois de tantos anos de profissão, eu não consegui vivenciar o que viria a ser uma taquigrafia. Dentro desse tema aí da tolerância, divagamos aqui pelo caminho da medicina. Até mesmo dentro da questão médica existe a tolerância. Existe a tolerância medicamentosa. Quantos não suportam determinado tipo de medicamento? Eu mesmo. Existe um medicamento para um xarope, me lembro o nome agora. Se eu tomar uma colherinha daquelas de chá ou de café, a menorzinha que tem, nunca aprendi a identificar realmente qual é delas, me dá um ataque cardíaco de louco. Então, a intolerância medicamentosa, como em diversos outros medicamentos, existe também a intolerância alimentar. Principalmente na fase infantil, vemos várias crianças aí com problema de lactose, de intolerância a determinado tipo de leite. Consegui levantar aqui nos estudos uma frase francesa, não é que eu domino a língua francesa não, viu gente? Que fala, tolérance n'est pas quittance. Ou seja, tolerância não é liberdade total. É verdade, tolerância não é liberdade total. Nós vemos aqui que tolerar não significa concordar com o erro, tolerar os limites e os problemas do próximo, mas nunca dar apoio ao equívoco, ao erro, nem negligência para o dever. Muitas vezes as pessoas nos dirigem a algum certo entendimento ou algum certo raciocínio e nós, por omissão ou para não desagradar aquele amigo ou aquela pessoa, acabamos concordando com uma coisa que é errada. Isso não é tolerância. Isso é anuir num erro. Incentivar aquele irmão a continuar cometendo aquele equívoco na vida. É uma coisa que nós não devemos fazer. Outro fato aqui, tem aqui um provérbio que eu acabei levantando, que quanto à tolerância costumamos atuar com 2 pesos e 2 medidas. Pensem bem sobre isso. Quando o erro é nosso, nós queremos que a pessoa que está ao nosso lado, que vive, que convive conosco, tenha paciência, que nos dê tempo para mudar, porque a mudança é difícil, a mudança é muito difícil. Nós viemos de vidas passadas com algumas falhas encravadas em nosso perispírito, alguns vícios que vieram daquela época. E adquirimos muitos outros nesta encarnação, pois nascemos simples e ignorantes e somos adaptados, moldados à sociedade em que vivemos. Então, quando a intolerância é por nós praticada, queremos tempo para adaptar aquela nova situação. Em contrapartida, aqui entra os 2 pesos e 2 medidas. Quando a intolerância é do nosso próximo para conosco, queremos que a mudança seja imediata. Não aceitamos que a mudança venha com o tempo. O mesmo tempo que queremos para que nos seja aplicado. Queremos que o nosso irmão mude na hora. E sabemos bem no convívio nosso de todo dia, é muito difícil mudar. É muito difícil mudar. Os relacionamentos pessoais, nós temos que nos adaptar aos relacionamentos. Jamais tentar mudar a pessoa com que vivemos. Porque a mudança traz angústia.
E a angústia vai se reverter amanhã em agressão. Não digo agressão física, são as discussões do dia a dia que nós temos. Então temos que tentar convencer essa pessoa a alterar algum tipo de raciocínio, mas jamais mudar radicalmente os seus entendimentos. Toda tolerância, todo relacionamento, de um modo geral, vem através de expectativas. Expectativas vem do latim spes, que significa esperança. Olha como uma coisa de vaga, né? Nós temos expectativa com aquela pessoa. Quando se começa a namorar, criamos milhões de expectativas quanto àquela pessoa que está ao nosso lado. Uma expectativa de esperança. Eu tenho esperança que aquela pessoa me complete, quando você não precisa ser completado. Não é a pessoa que vai te completar, é você que vai se completar, você que tem que saber as falhas que existem dentro de você para você se completar. Não exija do outro o que você teria que ter. Esse é o grande problema do nosso relacionamento. Quando entramos num local de trabalho, temos expectativas, ou seja, esperança de quê? De nos adaptarmos àquele convívio social, aos nossos colegas de trabalho, ao nosso encarregado direto, à sua chefia, à diretoria da empresa, porque temos expectativas de um dia galgar um cargo melhor dentro da empresa. Numa nova amizade, da mesma forma, quando conhecemos alguém, temos expectativas que aquela pessoa atenda aos nossos anseios, seja aquela pessoa que nos ceda o ombro, nos ceda o ouvido, para poder traçar-lhe as nossas frustrações. E aí volto nos 2 pesos e 2 medidas. Estamos preparados para que esse novo amigo que chegou ao nosso convívio, cedamos a ele também os nossos ouvidos, nosso tempo, a nossa paciência? Não vou nem aqui entrar na questão do tempo, que é o mal da humanidade. Ninguém mais hoje tem tempo. Quando se tem tempo, ao invés de se utilizar desse tempo para um convívio melhor, os nossos convíveres, preferimos ver televisão, preferimos ouvir música, preferimos botar um headphone no ouvido e se desligar do restante do mundo. Eu não costumo dar exemplos dos outros, dou de mim mesmo, porque é uma coisa que eu vivo, eu vivencio e participo no dia a dia. Dentro da minha casa mesmo, tem 2 filhas, raramente tem que ficar chamando um em cada quarto para a gente poder sentar e conversar. Uma trabalha fora, trabalha no Rio, chega mais tarde, chega à noite. Aí chega em casa, já vai tomar banho, vai brincar um pouquinho com o cachorro, vai ler, fica no quarto. A outra não gosta dos programas que se vê na televisão da sala, fica no quarto. Eu, por minha vez também, como todo pecador normal, né, todo indulgente normal, também vou para o meu quarto ver os meus programas favoritos. Ou seja, fica cada um na sua e a amizade continua. Infelizmente. Aí nós tentamos, dentro da minha casa, por exemplo, tirar um tempo que a gente acha essencial, ou seja, durante o Jornal Nacional, que ninguém gosta, todos descem e vamos conversar na sala. E jantamos juntos e cada um expõe o seu dia a dia. Quer dizer, é um modo paliativo da gente manter a coesão da família. Procuramos sempre que possível almoçar em casa, sempre almoçávamos nós 4. A minha filha Macaçula, por estar trabalhando fora, não conseguimos mais que ela participe da mesa. Mas nos finais de semana sempre tentamos esse convívio social. Então, são essas as expectativas, na verdade, que eu queria trazer para vocês. Existe uma tríade que resume bem o relacionamento humano ideal. Essa tríade se resume em compreender, querer e perdoar. Olha como é que essa palavra nos persegue, no bom sentido, obviamente. O perdão, como é difícil perdoar. Dentro das tarefas espíritas que estudamos na casa, lemos e ouvimos diversos palestrantes aqui falar, a questão do perdoar é muito difícil. A gente sempre fala, errar é humano, perdoar é divino.
E aí, chegamos àquele outro raciocínio. Eu errei, meu irmão, me perdoa. Aí a pessoa fala, dentro dessa nossa carapaça, desse nosso corpo físico que Jesus nos permitiu ter, perdoar eu perdoo, mas esquecer jamais. Essa é a nossa realidade. Todos perdoamos, mas não esquecemos. Então, aonde está o perdão? Aonde está o perdão quando falamos que perdoamos? Da boca para fora. Quando o perdão tem que ser intrínseco, tem que estar dentro do nosso coração. Temos que perdoar e esquecer aquilo que a pessoa nos fez. Deletar do nosso conhecimento, dos nossos corações. E, dentro desse tema perdão, eu convidaria agora todos vocês a fazer comigo a oração que o Pai nos ensinou. Por favor. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, a partir dessa edificação, dessa palavra que veio, da espiritualidade, eu pergunto a vocês, como vocês lidam com esse acordo que vocês fizeram com o Pai? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Esse direito se transmudaria num contrato sinalagmático de trato sucessivo. Ou seja, sinalagmático no direito significa gera direitos e obrigações para as duas partes. E trato sucessivo, porque ele é continuado. Não é uma coisa que termina. Pagarei a certa pessoa no dia tal, a importância tal. Acabou. Não é esse tipo de contrato terminativo. É um contrato de trato sucessivo. E como nós lidamos com isso? Como temos coragem de pedir ao nosso semelhante que nos perdoe? Quando eu não sei perdoar. Fica aí a reflexão. Outra questão que levantamos aqui refere-se à ignorância. Muitas pessoas, às vezes, atuam de determinada forma ou modo de proceder, mas não por maldade, não por má fé, é por ignorância, por ainda estar no momento evolutivo menos avançado. Então, aquilo, a atitude que ele toma como certa, apesar de errado, para ele é certo. Não vamos julgar os nossos irmãozinhos que nasceram numa favela no Rio de Janeiro, que vivenciaram desde a tenridade. O certo para eles é andar armado. O ídolo dele é aquele homem que ele vê com uma R15, a bandoleira ou a mão levantada. Os ideais dele é o traficante que está cravado de ouros, peças preciosas, brilhantes, e mora numa mansão escondida no meio da favela. Como acredito que alguns de vocês já tenham a oportunidade de ter visto aí por matérias jornalísticas. Chega ao ponto de um traficante fazer um túmulo para a esposa, não sei se alguém chegou a ver isso, cortar no chão, fazer um cômodo, champanhe de 5 litros, televisão, micro-ondas, cama, box. Ignorância? Não sei o que sim. Ele ainda não está no momento que consegue entender que caixão não tem gaveta, que o material fica aqui, só o espiritual que vai. E outro ponto também que temos é a questão do preconceito. O preconceito gera um prejuízo, uma ideia preconceituosa gera retalhos na vida do nosso companheiro. Quantos de nós somos intolerantes porque temos ideias pré-concebidas? Tem aqui um detalhe que eu coloquei: crianças mimadas. Já pensamos como criamos nossos filhos?
Hoje se fala muito em meio ambiente, que é a minha especialidade. Deixar o mundo melhor para nossos filhos. Não poluir, evitar contaminar água, cursos de água. Por que não deixar filhos melhores para o nosso meio ambiente, para a nossa vida? Por questão da nossa omissão no dia a dia, a necessidade violenta de ganhar mais dinheiro, de aumentar o padrão de vida, de criar expectativas, cada vez mais somos omissos dentro da nossa casa. E quem cria essas crianças, na verdade, são os computadores. São as amizades, colégio, rua, onde eles se encontram. E temos tempo para saber quais são essas amizades? Temos tempo para ver o que eles fazem no computador? Eu, mais uma vez, confesso, mesmo que queria, não conseguiria, porque eu sou um mero datilógrafo. Ainda sou datilógrafo, viu? A gente aqui é digitador, eu ainda sou datilógrafo. Mimar uma criança é dar mais do que ela precisa. Educar não é mimar. E hoje, muitos dos pais fazem isso. Pegam os filhos pela omissão. O que você quer, meu filho? Toma um carro, toma isso, toma aquilo. E aí você vê quantos irmãos nossos desencarnando prematuramente por falta de orientação, por falta de educação. E quem educa são os pais, não é o colégio. Você tem transferido muito essa mensagem, né? Pais cobrando de professores, vocês não educam, meu filho. Quem educa são os pais. Educação vem de berço, ditado antigo também que todos conhecemos. Professor acresce conhecimentos, não educa ninguém. É lógico que qualquer conhecimento que venha pelo bem, soma-se ao nosso crescimento interior, obviamente. Para finalizar essa primeira parte, temos aqui o ensinamento de Sócrates, que ele fala bem, me calou fundo ao coração. A felicidade não pode vir das coisas exteriores do corpo, mas somente da alma. Porque esta, e só esta, é a sua essência. Fica bem claro, resumido, o que eu acabei de falar nessa primeira etapa nossa. Não adianta querermos ser tolerantes, sermos complacentes, termos paciência, se isso não está dentro da gente. Não adianta querer dar o que nós não temos para dar. Isso é como moer água. Nós só podemos dar ao nosso irmão o que está dentro da gente. Então, para estar dentro de nós, temos que adquirir. Para sermos pacientes, tolerantes, complacentes com as pessoas, com os nossos irmãos, temos primeiro ser tolerantes, complacentes conosco. Temos que procurar entender o nosso ser, o nosso íntimo. Para, a partir daí, poder dar ao nosso irmão o que ele tanto espera de nós. Eu coloquei ali, pode deixar, tolerância e respeito, porque dentro do estudo que eu fiz, tolerância, paciência e respeito passou a ser uma tríade constante, que tudo que eu lia girava em torno desses três temas, né? Eu pergunto para vocês o que significa a palavra tolerância. Por acaso já até falei, né? Significa suportar. Essa palavra é muito dura, né? Eu pelo menos achei ela pesada, difícil de se entender, de aceitar, né? E respeito. Tratamos do próximo da mesma forma que gostaríamos de ser tratados? Somos severos para com os outros e indulgentes para conosco, ou severos para conosco e indulgentes para com os outros? Então, como eu já havia dito, tolerância vem do latim tolerantia, do verbo tolerare, que significa suportar. É uma atitude de respeito aos pontos de vista dos outros e de compreensão com suas eventuais fraquezas. Respeito vem do latim respectus, de respicere, significa olhar. Então, para tolerar e ter respeito, precisamos olhar, entender, conhecer, ter vontade de. É um sentimento de consideração àquelas pessoas ou coisas dignas de nossa veneração,
e gratidão. Como os pais, aos mais velhos, às coisas sagradas, aos sentimentos alheios. Tudo isso nos induz a respeito. Uma forma de tolerância e respeito é não julgar. Eu peguei do livro Comandos do Amor de Francisco Cândido Xavier, Não Julgues Teu Irmão. Eu me permito aqui ler para vocês, penso ser bastante interessante para hoje. Amigo, examina o trabalho que desempenhas. Analisa a própria conduta. Observa os atos que te definem. Vigia as palavras que proferes. Aprimora os pensamentos que emites. Pondera as responsabilidades que recebeste. Aperfeiçoa os próprios sentimentos. Relaciona as faltas em que porventura incorreste. Arrola os pontos fracos da própria personalidade. Inventaria os débitos em que te inseriste. Sê o investigador de ti mesmo. O defensor do próprio coração. O guarda de tua mente. Mas se não detens contigo a função do juiz, chamado a cura das chagas sociais, não julgues o teu irmão, não julgues o irmão do caminho, porque não existem dois problemas absolutamente iguais. E cada espírito possui um campo de manifestação particular. Cada criatura tem o seu drama, a sua aflição, a sua dificuldade e a sua dor. Antes de julgar, busca entender o próximo e compadece-te para que tua palavra seja uma luz de fraternidade no incentivo do bem. E acima de tudo, lembra-te de que amanhã outros olhos pousarão sobre ti, assim como agora a tua visão se demora sobre os outros. Então serás julgados pelos teus julgamentos e medido segundo as medidas que aplicas ao que te seguem. André Luiz. O que é mais difícil de se conseguir? A tolerância ou a paciência? Vamos aqui, a tolerância é o ato de aceitação dos atos abusivos dos outros, seja por negligência, seja por ignorância. E a paciência? A paciência é ter calma para conseguir a tolerância. Eu botei aqui as formas falsas e formas verdadeiras de tolerância. Um exemplo de forma falsa é do ceticismo. Aquela que aceita tudo, subestima todas as divergências doutrinais, porque parte do princípio de que é impossível aproximar-se da verdade. A verdadeira tolerância é humilde, mas convicta. Uma frase de Voltaire que eu consegui buscar, que retrata para mim a forma sublime e plena da tolerância. É aí que vamos entender que, independentemente da nossa ideia, dos nossos ideais, temos que ouvir ao nosso próximo. E foi assim que ele colocou: não concordo com nada do que você diz, mas defenderei o seu direito de dizê-lo até o fim. Isso é tolerância. Isso é paciência. Isso é esperança de um dia melhor. Tolerância é uma virtude difícil. Como disse no começo dessa fala, hoje para mim talvez a mais difícil. Pela minha própria inferioridade no momento que me encontro. Limites da virtude da tolerância, podemos ter dois princípios aqui, para podermos entender e aceitar a tolerância. Praticar principalmente, porque a fé sem obras é morta. Não faça aos outros o que não queres que façam a ti. Fica fácil praticar a tolerância se usarmos isso. Fica fácil. E não deixe que te façam o que não farias a outrem. Aqui não é a tolerância, seria a tolerância. Nós somos espíritas, não somos tolos. Então não podemos aceitar tudo que
queiram que façam a nós também. Outra praga que nos impede de ser tolerantes é o comodismo. O comodismo que norteia os nossos passos é o grande obstáculo para o não cumprimento desta virtude. Quantas não são as vezes que dizemos sim a um convite quando com razão deveríamos ter dito não, por faltar-nos a coragem de dizer que aquilo não faz parte do nosso projeto de vida. A tolerância é passiva e o respeito é ativo, como eu disse antes. A palavra tolerância relaciona-se com o substantivo respeito e o verbo suportar. Suportar a nós mesmos deve vir em primeiro lugar, porque não há peso mais pesado do que o nosso próprio peso. É a nossa inferioridade, é o momento espiritual em que vivemos. Como podemos querer criticar, julgar alguém quando estamos num plano igual ou inferior ao dele? Quantas não são as vezes que pensamos estar agradando aos outros e não percebemos o elevado grau de grosseria, hostilidade e autoritarismo que lhe causamos? Eles acabam nos aturando porque não tem outra saída. É o caso do relacionamento entre funcionário e seu chefe, porque se não lhe obedecer, estará sujeito a perder o emprego. Qual o julgamento que fazemos com relação aos temas? Mães solteiras. Quantos de nós, no momento que ainda estamos aqui presentes, ou alguém que conhecemos, que mães solteiras são banidas do lar e batidas até a queda na prostituição, penalizadas por um ato que fizeram sem qualquer direito de defesa. Até, como está dito, até os nossos irmãos criminosos têm o direito de defesa. E nós, pais intransigentes, muitas vezes não permitimos que os nossos filhos tenham esse direito de defesa. Crianças, nos semáforos, nos faróis, como diriam os paulistas. Quantos de nós não julgam aquelas crianças? Quando não paramos para pensar que ele está ali não por opção própria. Que os pais, por muitas vezes, por vícios outros de drogas, seja elas quais forem, os obrigam a estar ali, recolhendo dinheiro, pedindo esmola, vendendo qualquer coisa que seja, para que esse dinheiro seja depois posto nas mãos deles, para que possam suportar e seguir nos seus vícios. E essas crianças, num momento qualquer de suas vidas, não tolerando mais esse proceder, fogem de casa, vão para outras cidades. E são as crianças que nós vemos aí pela rua, jogando uma bola, fazendo um malabarismo, pedindo algum tipo de trocado. A reflexão que temos que fazer com relação a esse detalhe. Uma relação direta com as relações humanas e animais. A tolerância. Aqui tem vários temas, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre patrões e empregados, entre colegas e amigos, no trânsito, no supermercado, no estacionamento, na religião e com animais. Entre marido e mulher. Como eu tenho como princípio, como cheguei a falar hoje aqui, que uma imagem vale mais que 1000 palavras, aqui está bem claro, o amor não é cego. Ele apenas vê o que a razão se nega a enxergar. Então o modo de tolerar é esse, é olhar para o nosso companheiro de uma forma fraterna. É não ver no nosso companheiro ou companheira o ogro que tem dentro dele, que todos nós temos. Nós somos um espelho que reflete a nossa própria imagem. Então, quando nós falamos com o nosso companheiro, ele também está olhando-se para a gente. Há pouco tempo encontramos com um amigo pela rua, que não via há 30 e poucos anos. Aí um colega da mesma época comentou comigo, na época do Exército. Disse, nossa, como o fulano está acabado. Eu falei, deve ser o mesmo que ele está falando da gente. Porque eu só estou vendo ele, eu não sei o que ele está pensando. Entre pais e filhos. A sociedade atual tem vindo a subvalorizar as propriedades consagradas à família, porque o berço de tudo é a família. A violência e o desprezo lideram as consequências dessa desunião. Como eu falei das crianças mimadas,
Nós criamos os nossos próprios monstrinhos. Aí depois na frente não sabemos justificar por que aquela criança é rebelde, por que minha criança fez isso, por que meu filho faz aquilo. Basta uma reflexão do passado. É que chega de violência contra a criança. Seja a violência da interpretação, do julgamento, da agressão. Quantas pessoas, por vícios diversos, chegam a agredir seus filhos. E aí depois vem aquele arrependimento, que não é eficaz, sabemos disso, porque a droga não deixa o irmão ignorante raciocinar e entender efetivamente aquilo que está acontecendo. Entre patrões e empregados, quantos de nós não vemos essa imagem do nosso patrão, que não sabe se dirigir ao empregado de uma forma educada, correta, honesta, uma forma que, se ele se falar com complacividade, certamente o objetivo será muito maior do que esse. Ninguém gosta de ser maltratado. Todos nascemos destinados a ser felizes. O patrão que se dirige ao empregado de uma forma educada e complacente, esse empregado rende muito, mas muito mais. Além de aprender isso pela minha vivência de trabalho, a minha filha psicóloga também me deu algumas dicas. Entre colegas e amigos, exemplo típico do famoso bullying, que hoje chama bullying, né? Mas isso já vem desde a época que eu me entendo por gente. Todos nós, eu sempre fui magricela, então todo mundo era o palito, era o magrelo. Então, nós não podemos, mais uma vez, julgar, temos que tolerar. Seja psicologicamente, seja fisionomicamente, os nossos semelhantes. Ninguém é igual ao outro, todos nós temos defeitos. Um é careca, um é barrigudo, um orelhudo, um tem a orelha de abano, outro é narigudo, um não enxerga direito, é 4 olhos. Todos nós temos defeitos, basta nos olharmos. O único homem perfeito que esteve entre nós, nós crucificamos. No trânsito. É difícil, né? Ser tolerante no trânsito. Como é difícil. Quando o irmão que nos fecha, de repente, quase batemos, e falamos com ele, vai com Deus, meu irmão, que Deus te abençoe. É bem assim que agimos, né? A disputa de uma vaga que quase morremos para pegar a vaga na frente no supermercado, no estacionamento. A corrida, a competição que fazemos com nós mesmos. Eu também já fui assim, custei para aprender. Eu saía daqui, vou chegar em Cabo Frio hoje com 2h30. Na semana que vou chegar com 2h15. Para quê? O que eu vou fazer em Cabo Frio? Tirar férias, descansar. O motivo de eu chegar rápido em Cabo Frio? Tem um carro na estrada, eu tenho que cortar ele. Eu tenho que chegar na frente dele. Para quê? Aí você corta, se arrisca, faz uma ultrapassagem perigosa, aí chega no pedágio e você entra na fila errada, que sempre acontece, pelo menos comigo. Né? Aquela fila é que mais demora, e ele passa na outra sossegado. Ou ele tem um chipzinho no carro, não passa direto e tu fica lá. Aí você vai ter que cortar ele de novo. Olha o novo objetivo que foi criado. Não, eu tenho que ultrapassar ele de novo, eu vi ele passar na minha frente. Onde está a tolerância? As piores intolerâncias que vemos hoje, desde pelo menos que eu me lembre por entender um pouquinho da história, desde a Segunda Guerra, né? 6 milhões de judeus foram brutalmente assassinados pelo nazismo durante a Segunda Guerra Mundial, pela intolerância racial. O Hitler entendia como os alemães uma raça superior. Opção sexual, outro tema que está em debate hoje. Uma liberdade que por muitas vezes se transforma em libertinagem. Aqui entendimento meu. Um desvirtuamento da coisa de um modo geral. Como saiu até pouco tempo atrás aí pelo Ministério da Educação Nacional, uma cartilha orientando sobre a homossexualidade. Temos que pensar que nossos jovens ainda não têm formação, estrutura psicológica para decidir com 10, 12 anos qual a opção sexual dele. Então temos que orientar, não incentivar. Tolerância com os idosos. Como é difícil. Posso passar um pouquinho do tempo? Tolerância com os idosos, como é difícil aceitarmos que vamos envelhecer. Tomara que
Porque nos dias de hoje, com as doenças que estão aparecendo cada vez mais, quantos jovens estão indo embora com doenças que nem se sabe como tratar. Falo isso por experiência própria. Então, às vezes você perde um filho, um ente querido, e não sabe nem que doença era aquela. Porque a medicina ainda está num berço para entender determinados tipos de doenças. Tem um vídeo na internet que fala sobre o idoso, que está o pai e o filho sentados num jardim, não sei se algum dos presentes chegaram a ver, que retrata bem a intolerância com o idoso. Que o filho lendo o jornal e o pai sentado do lado. Ele pergunta para o pai, pergunta para o filho, meu filho, o que é aquilo ali? Aí o filho olhou, parou de ler, é um pássaro. Ele leu o jornal. Aí o pai está de novo. Aí passou outro passarinho, passou numa área de descampar. Filho, o que é aquilo ali? Ele baixou o jornal. É um pássaro. Aí na terceira vez, filho, o outro pássaro. O que é aquilo ali? Já falei que é um pássaro, você não prestou atenção, você não viu que é um pássaro? Voltou a ler o jornal. Um pouco um pássaro pousou no galho da árvore. Filho, o que é aquilo ali? O filho baixou o jornal. Já te falei 1 milhão de vezes que é um pássaro, você não presta atenção, o que está acontecendo com você? Aí ele baixou a cabeça, o senhor. Aí foi lá dentro, pegou um diário, pegou para o filho. Assim, é um diário. Leia. O filho pegou. Leia em voz alta. O pai falou para o filho. Aí o filho pegou o diário, olhou e falou assim. Quando ele era pequeno, resumidamente, ele perguntou 26 vezes para o pai o que era aquilo ali. E o pai, feliz da vida por poder educar aquele filho, se sentiu elevado por poder educá-lo, ensinando que é um pássaro. E você aqui durante 5 vezes só já trata mal o seu pai. Então temos que refletir muito sobre os nossos idosos. É difícil, eu sei que é difícil. Eu tenho meus pais vivos, graças a Deus, até hoje. A convivência é difícil, porque o nosso tempo é difícil, a nossa correria do dia a dia é muito difícil. Nós temos que repensar essa situação. Temos que refletir muito sobre a tolerância com os idosos. Quanto à religião, já falamos da questão da intolerância religiosa, mas o Papa Francisco, achei um pronunciamento dele, porque ele é Papa há pouco tempo, e eu achei esse pronunciamento interessante, no que traz o seguinte ensinamento. Disse-lhes que daria a minha bênção de coração. Muitos de vocês não pertencem à Igreja Católica, outros não creem. Concedo-me a bênção de coração no silêncio a cada um de vocês, respeitando a consciência de todos, mas sabendo que cada um de vocês é filho de Deus. Que Deus os abençoe, Papa Francisco. Vejam, a nossa religião é diferente da Igreja Católica, mas a Bíblia é uma só. Tolerância com animais, quanta violência, quanta brutalidade vemos no nosso dia. Lição final que eu deixo aqui para vocês. Antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de julgar, espere, raciocine, reflita. Para isso que temos inteligência. E antes de orar, perdoe. Ou antes de pedir, perdoe. Antes de desistir, creia e tente mais uma vez. O último slide nosso é uma siglazinha que eu tenho gravada, que vem da pergunta 886 do Livro dos Espíritas, que eu boto BIP. Aí, lembra do BIP do médico, do BIP frango BIP que tinha em Petrópolis, ninguém mais vai esquecer. Então o BIP está ali, benevolência para com todos. Indulgência ante as faltas alheias. Perdão às ofensas. E principalmente o perdão. Nos recordemos do Pai Nosso que rezamos ainda há pouco. Por fim, agradecendo a paciência e a tolerância de vocês, gostaria só antes de encerrar, pedir ao nosso dirigente que me permita mais uma vez abusar do tempo e só colocar uma musiquinha que eu trouxe, que acho que tem muito a ver com a tolerância.
fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, Onde houver ofensa, que eu leve que o eu leve perdão. o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve Que eu a união. leve a união. Onde houver dúvida, Onde houver a que eu leve a fé. que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a Onde houver erro, verdade. que eu leve a verdade. Onde desespero, Onde eu houver leve a desespero, que eu leve a esperança. onde houver Onde houver tristeza, que eu tristeza, leve alegria. que eu leve alegria. Onde houver trevas, Onde houver que eu trevas, leve a luz. que eu leve a luz. Ó Mestre, Ó Mestre, fazei que eu procure mais fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, que ser consolado. compreender Compreender que ser que ser compreendido. amar Amar que que ser ser amado, pois é dando Pois é dando que se recebe. é perdoando É que se perdoando perdoado. que se é perdoado. E é morrendo que se vive E é morrendo que se vive para para a vida eterna. Amém. Assim, senhores, mais uma vez agradecendo a paciência e a tolerância comigo, que fique em seus corações essa mensagem maravilhosa da oração de São Francisco de Assis. Um espírito nobre que nos ensinou muito a tolerar e a ter paciência. Muito obrigado. Agradecemos ao nosso irmão Márcio pelo seu estudo e pelas reflexões que com certeza eles gerarão em todos nós. Algumas das palavras que o Márcio disse são muito vivas para todos nós. A citação de Voltaire, e ele citou uma figura que tudo indica vai passar para os anais da vida como um grande benfeitor, que é o atual e novo Papa Francisco. Ele fez uma colocação recente que poderá ter até consequências dentro do dogma que ele vai tentando quebrar, quando ele disse que não existe mãe solteira, existe mãe. E é uma pura realidade. E realmente, nessas colocações todas que fez o Márcio, muito interessante nós observarmos, evitarmos a crueldade, evitarmos, principalmente com os nossos animais, aqueles que, via de regra, só nos dão amor. Recentemente, nós estamos, inclusive, magoados, porque perdemos o lourão ali da padaria, foi assassinado com um chumbinho e jogado agonizante dentro do rio. Mas a tolerância é necessária. Esse indivíduo que tomou essa atitude, com certeza, irá responder por ela. Não talvez a nós, não talvez a justiça terrena, mas com certeza pelos seus próprios atos, porque colhemos aquilo que plantamos. E também, muito importante a colocação sobre os idosos. Nós temos agora um desenvolvimento aqui na casa espetacular, que é a vinda da internet. Hoje nós não falamos mais aqui para o nosso público de Petrópolis, para o nosso público aqui dessa maravilhosa plateia. Nós hoje falamos para o mundo. É interessante dizermos isso, mas minha filha, por exemplo, tem assistido plenamente às palestras lá em Cuiabá, no Mato Grosso, 3.000 quilômetros mais ou menos daqui. E outras pessoas, brevemente, mundo afora, estarão acompanhando pela internet. Então nós precisamos de tolerância, precisamos de aprender, precisamos de entender, porque os meandros da informática são, com certeza, muito difíceis. E, às vezes, Márcio se citou datilógrafo, eu também sou bastante datilógrafo,
Entende? Quando se dizia que o espetáculo era usar os 10 dedos para digitar. Hoje você tem que digitar e, além de tudo, entender e buscar. Por isso, nós precisamos de ter bastante tolerância com nossos idosos e ensiná-los, porque a cada dia precisamos aprender para nos mantermos ativos. Nós temos poucos avisos hoje, principalmente lembramos que a evangelização volta dia 1º de agosto. Teremos uma palestra muito interessante em 11 de agosto sobre evangelização infantil com Lidiênio Barreto de Menezes, que é professor, poeta, escritor, expositor espírita, que vai nos trazer algum conhecimento sobre esse tema tão importante que é a evangelização, que é a busca da educação que nós, pais, precisamos passar para nossos filhos. Eu vou pedir à nossa irmã Ângela que faça uma colocação do novo projeto aqui que nós temos em relação à assistência social. Por favor, Ângela. Bom dia, gente. Bom dia, né? Porque um dia lindo lá fora, uma palestra linda e uma mensagem de São Francisco, né? Linda, né? Que nos leva a refletir. Bom, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês, porque nem todos estão aqui nos outros dias, né? Sobre a nossa campanha Nota 10. Na semana passada, ou seja, nesta semana que está encerrando agora, na segunda-feira nós relançamos aqui na casa a campanha Nota 10. Ela já foi feita aqui em épocas passadas com muito sucesso. Essa campanha, ela vem, meus irmãos, para dar um suporte, dar um reforço na nossa campanha do quilo, que inclusive está acontecendo nesse momento, porque ela é sempre no segundo domingo de cada mês. E nem todas as pessoas podem comparecer à campanha do quilo por motivos diversos, né? É saúde, é compromissos outros, enfim. Então, mas querem ajudar, né? Nos procuram os outros irmãos aqui da casa. Como é que eu posso ajudar? Nós temos aqui quase 50 famílias assistidas, que nós assistimos em diversas situações. E a nossa campanha do quilo, ela tem sido assim um pouco abaixo daquilo que nós necessitamos para atender essas famílias e para atender também outras pessoas que nos procuram aqui, porque as dificuldades são muitas para todos. Então, nós lançamos a campanha Nota 10 para quem quiser colaborar. Cada irmão traz 10 quilos de alimento no mês. Na nossa secretaria, nós temos lá uma lista com diversos gêneros que serão modificados a cada mês de acordo com a nossa necessidade. Então, quem quiser colaborar, ou sozinho, ou dividindo com um irmão, com um amigo, ou então no seu prédio, né, para quem mora em condomínio, na sua vizinhança, é só colocar o nome lá e trazer os seus 10 quilos para nós aqui. Tá, gente? A gente agradece muito, isso é um ato de amor, como nos ensinou São Francisco de Assis, né, em função daqueles irmãos que precisam de ajuda. Tá? Uma outra coisinha também, Alcino, se você me permite, nós aqui na casa, nós temos oficinas com os assistidos e com outras pessoas que têm vindo também aprender. Então, nós temos oficinas de bordado, uns aprendem tricô, outros aprendem crochê, outros pintam. E nós estamos necessitados de lã, porque vocês sabem que a casa espírita, ela vive da boa vontade dos irmãos que frequentam a casa. A gente não tem renda, não é? A gente vive das ajudas que recebemos. Então, nós estamos precisando da doação de linha, de lã, de tinta, de pincel. Quem quiser colaborar, tá? Você pode procurar a mim, Ângela, Vanilda, que está ali sentada, a nossa irmã Verinha, ou então a nossa irmã Thelma, que é a pessoa que está responsável pela parte de artesanato. Qualquer ajuda será muito bem-vinda, tá, gente? Obrigada, bom dia a todos. Que vocês tenham um domingo maravilhoso, viu? Obrigado, Ângela. Nós, continuando naquela intenção, que inclusive foi até
elogiada e seguida do nosso querido Hélio Miller, eu gostaria de preparar, que se preparasse o Luiz Antônio para a prece final. Sim, você. Precisamos de gente nova, de gente que vá nos seguir, porquanto aqui está um dos fundadores, o Hélio. Nós estamos seguindo e outros terão que vir para nos seguir. Eu perguntaria, alguém nos dá o prazer da primeira visita hoje? São visitantes da primeira vez. É uma grande satisfação tê-lo entre nós. Eu vou pedir ao nosso expositor, o Márcio, que te entregue um livro, que é um presente da casa de Oswaldo Cruz. Sinta-se à vontade. Mais alguém? Ah, mais uma, por favor. Sintam-se abraçados aqui na casa. Opa, mais de um. Que bom, temos 3 novos visitantes hoje. Sejam muito bem-vindos. Voltem sempre. Por favor, Luiz. Irmão maior Cristo, que tua luz se estenda sobre nosso ser. Sabemos que Deus escreve certo por linhas certas. Somos nós que entortamos nossos caminhos pela intolerância, falta de respeito, como exposto aqui. Que possamos nos encaminhar para a verdadeira prática do amor e dos carinhos que tanto almejamos, mas nunca queremos oferecer. Só oferecendo amor e carinho somos capazes de recebê-los. Somente iluminando para ser iluminado. Que a tua força possa estar presente em nossos corações. Que possamos ajustar o coração, os lemes dos nossos corações em direção ao farol que és tu, Cristo. Sabemos que o mar é revolto, que muitos perecerão, mas terão novas chances, graças à encarnação, que possamos sempre aproveitá-la. Que não joguemos nossas vidas fora, que possamos aproveitá-la da forma mais amorosa possível. Que a tua luz seja sempre presente em nosso ser e em nossos corações. Que assim seja. Passando para a segunda parte da nossa reunião de hoje, eu convidaria os aplicadores de passe que se dirigissem à cabine, por favor. E a Aline irá coordenar pela ordem das cadeiras para a sua sequência. Nos dias difíceis, reflete nos outros dias difíceis que já se foram. Depois de atravessados transes e lutas que supunhas insuperáveis, não soubeste explicar a ti mesmo de que modo os venceste e de que fontes auristes as forças necessárias para te sustentares e refazeres durante e depois das refregas sofridas. Viste a doença no ente amado assumir gravidade estranha, e sem que lograsses penetrar o fenômeno em todos os detalhes, surgiram a medicação e a providência ideais que o arrebataram da morte. Experimentaste a visitação do desânimo à frente dos obstáculos que te gravaram a vida, mas sem que te desses conta do amparo recebido, largaste o desalento das trevas e regressaste à luz da esperança. Crises do sentimento que te afiguravam invencíveis, pelo teor de angústia com que te alcançaram o imo da alma, desapareceram como por encanto, sem que conseguisses definir a intervenção libertadora que te restituiu a tranquilidade. Sofreste a ausência de seres imensamente queridos, chamados pela desencarnação para tarefas inadiáveis em outras faixas de experiência. No entanto, sem que despendesses qualquer esforço, outras almas abençoadas apareceram, passando a nutrir-te o coração com edificante apoio afetivo.
Tudo isso, entretanto, sucedeu porque persististe na fé, aguardando e confiando, trabalhando e servindo, sem te entregares à deserção ou à derrota, ofertando ensejo à bondade de Deus para agir em teu benefício. Nas dificuldades em andamento, considera as dificuldades que já vencestes e compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem, sustentar-te-á também hoje. Para isso, porém, é imperioso permanecermos fiéis ao cumprimento de nossas obrigações, de vez que a paciência no centro delas é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus sem se desesperar. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar e afastar do mundo a guerra, o chacal devorador que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações e exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações e exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os momentos. E ainda se vier em noite
traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vierem noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem sempre a alegria. Deus é amor, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, e em todos os momentos. E ainda se vierem noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vierem noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Quando tudo te pareça frustração e impedimento, no instante em que a solidão te obrigue a pensar e repensar, em observando os recursos necessários à própria subsistência cada vez mais distantes, no momento em que os melhores amigos te considerem incapaz para o serviço a fazer, na travessia de graves desgostos, nas épocas de crise quando a provação te procure para demoradas visitas, ouvindo os pregoeiros do pessimismo e do desalento, diante das ocorrências complicadas e dolorosas quando o desânimo te ameace, ou na ocasião em que todas as circunstâncias surjam conjugadas como que, favorecendo a ignorância e o desequilíbrio, guarda a certeza de que estás atingindo a hora de luz, em que desfrutas a oportunidade de revelar a força de tua fé e o ensejo bendito em que podes, com a bênção de Deus, esquecer o mal e fazer o bem. Ó meu Jesus, aqui estou de peito aberto, rendo-me agora
ao teu infinito amor, irmão maior, amigo mais do que dileto, que não me falte fé no caminho redentor, que as tuas mãos guiem as minhas no amparo ao sofredor, na construção do novo mundo ou dividindo um cobertor. Ah, Senhor do meu destino, não aspiro a nada que não seja estar contigo, ó divino semeador de paz. Ó meu Jesus, aqui estou de peito aberto, rendo-me agora ao teu infinito amor, irmão maior, amigo mais do que dileto, que não me falte fé no caminho redentor, que as tuas mãos guiem as minhas no amparo ao sofredor, na construção do novo mundo ou dividindo um cobertor. Ah, Senhor do meu destino, não aspiro a nada que não seja estar contigo, ó divino semeador de paz.